Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre os 20 anos dos atentados do dia 11 de setembro de 2001, que atingiu as Torres Gêmeas em Nova York, nos Estados Unidos. Mas antes de contar um pouco sobre a história, sobre como tudo aconteceu, eu vou relatar para vocês a experiência que eu tive. Foi uma coisa que me deixou muito chocada naquele momento. Eu acompanhei pela TV. Eu vi um dos aviões se chocando com uma das torres ao vivo, uma coisa que até hoje me deixa arrepiada em falar. Tem uma imagem que eu vou deixar para vocês aqui na sequência, que é a imagem assim que mais me choca, mais mexe comigo, exatamente por ter visto o que aconteceu. Então vou deixar a imagem aqui para vocês e já eu continuo contando essa minha experiência. Essa imagem, ela me choca pelo seguinte: esse esse clique do avião parado no ar, se aproximando da torre, me dá aquele desespero de saber o que aconteceu na sequência. Porque quando tudo começou, ninguém sabia exatamente do que se tratava. Minha experiência foi a seguinte: em 2001 eu já era professora. Era um dia de semana e eu fui trabalhar naquele dia. Era um dia que eu tinha poucas aulas, eu tinha 2 aulas só de manhã cedinho. E aí eu voltei para casa e quando eu cheguei, minha mãe estava no quarto, ela estava passando roupa no quarto e parada olhando para a televisão. Aí eu falei, mãe, o que aconteceu? Ela falou, vem ver o que aconteceu. Um avião bateu em uma das torres gêmeas, porque no início todo mundo achava que se tratava de um acidente. Aí as TVs suspenderam, né, as programações e começaram a repercutir as informações que chegavam dos Estados Unidos, porque até então ninguém sabia o que era. E aí nós duas sentadas lá, né, na verdade minha mãe estava passando roupa e eu lá do lado sentada e as duas acompanhando, né, o que estava acontecendo. E as câmeras estavam focando ali, né, na primeira torre, que já estava pegando fogo. E aí nós vimos ao vivo o avião se chocar com a segunda torre. Foi a partir daquele momento que começou-se a desconfiar que não havia sido um acidente e sim um atentado. Nós ficamos o dia todo acompanhando a programação, né, da televisão, até que depois nós ficamos sabendo que um avião tinha caído no prédio do Pentágono e um outro avião tinha sido derrubado na Pensilvânia. E nunca tinha acompanhado uma coisa assim de tamanha repercussão. Como eu falei para vocês, uma coisa que me deixa arrepiada até hoje, assustada de ter visto aquilo. E também nós vimos ao vivo o colapso das duas torres. Aquela imagem daquela poeira misturada com fogo, cimento, enfim, a gente não sabia exatamente o que era aquilo. E tem uma outra imagem também que me chocou muito, foi de uma mulher coberta com aquela poeira branca completamente perdida. E aí a gente via aquelas imagens ao vivo das pessoas correndo desesperadas, tentando se salvar, e parecia que aquela nuvem ia engolindo as pessoas. E foi uma coisa assim, né, horrorosa de se ver. Nunca, né, tinha pensado que uma coisa dessas pudesse acontecer logo nos Estados Unidos, né, que tem uma preocupação tão grande, né, com a segurança. E os dias seguintes foram, né, de uma angústia muito grande para quem assistia à televisão, porque a gente via os familiares desesperados, amigos procurando, e o Corpo de Bombeiros nos Estados Unidos com um trabalho fenomenal, um incêndio que durou 100 dias, e aquelas imagens deles, né, tentando apagar o fogo, e quando diziam que tinham resgatado uma pessoa, né, então toda aquela cobertura
na época foi uma cobertura muito importante de todas as TVs, não só do Brasil, mas do exterior. As TVs brasileiras usaram muitas imagens da CNN, e foi uma coisa assim que, né, fui testemunha da história de um acontecimento que eu jamais poderia pensar em presenciar. Lógico, eu aqui no Brasil, dia normal, minha rotina normal de escola, continuamos aqui nossas vidas normais, as aulas prosseguiram nas semanas seguintes e foram, né, foi o assunto do momento com os alunos em sala, porque realmente foi uma coisa que chocou muito, e 20 anos depois, estamos relembrando esse momento tão terrível da história por conta dos últimos acontecimentos no Afeganistão. Então, achei importante fazer esse vídeo para relembrar como tudo começou e como, né, nós chegamos a esse momento em que o Afeganistão está de novo, né, fazendo parte aí da história de uma maneira, né, não muito legal, né, numa questão de guerra, morte, enfim, né, o Talibã voltando ao poder. Então, antes, né, de contar a história para vocês, quis dar o meu testemunho, né, só para mostrar para vocês também como as coisas que acontecem longe da gente nos causam um impacto muito grande. E eu tenho, assim, essas imagens vivas na minha memória. Sabe aquela coisa, quando você fecha os olhos, você lembra de uma cena? É o que acontece nesse episódio, né? Esse é um dos episódios que eu tenho, assim, de uma lembrança bem, bem marcante mesmo. E depois saíram várias reportagens especiais em jornais, em revistas, vários documentários. E quando no caso eu assisto a um documentário, aquela sensação de desespero, né, de angústia, eu sinto, né, me arrepia ver coisas sobre isso, porque realmente foi um acontecimento extremamente impactante para mim, que estou aqui no Brasil, longe de tudo o que aconteceu. Conheço pessoas que foram visitar o memorial, né, que foi feito no lugar, e as pessoas dizem que é uma sensação muito ruim por, né, assim, uma atmosfera de muita tristeza, né, por tudo, né, o que aconteceu naquele momento. Então, tenho essas imagens marcantes, sim, embora já tenham passado 20 anos, não dá para esquecer. É uma das coisas que a gente não consegue esquecer. Não é, sim, um acontecimento histórico de grandes proporções, como o que nós estamos vivendo agora, lógico, né, cada um com as suas especificidades, mas é importante que a gente compartilhe os nossos testemunhos. Isso é uma parte importante da história, né, a oralidade, para que cada um conte o seu ponto de vista. Eu já falei para vocês em aula várias vezes, né, dessa questão dos pontos de vista. Então é isso, eu queria contar primeiro, né, a minha experiência, né, com esse assunto, para poder então falar para vocês sobre a história do atentado às Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro de 2001, que é o que eu vou fazer na sequência. Bom, gente, então vamos agora à história do que aconteceu nesse dia 11 de setembro de 2001. Um grupo de 19 terroristas sequestrou 4 aviões nos Estados Unidos. O primeiro desses aviões atingiu a torre norte do World Trade Center às 8 horas e 46 minutos da manhã. Esse foi aquele que eu disse para vocês que ninguém sabia o que tinha acontecido e todo mundo achava que tinha sido um acidente. O segundo avião atingiu a Torre Sul às 9 horas e 3 minutos da manhã. O terceiro avião caiu na sede do Pentágono, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, no condado de Arlington, na Virgínia, às 9h37 da manhã.
E o quarto avião caiu em um campo aberto em Shanksville, na Pensilvânia, às 10 horas e 3 minutos. Durante muito tempo se especulou que esse avião tinha como destino a Casa Branca e Washington DC. Mas depois de alguns anos, um dos envolvidos nos atentados disse que, na verdade, o alvo era o prédio do Capitólio, nos Estados Unidos, onde, né, funciona o Congresso. Muito provavelmente esse avião foi derrubado pelos próprios passageiros que tentaram retomar o controle da aeronave, porque o que se sabe é que esses terroristas estavam armados com facas, com spray de pimenta, com gás lacrimogênio, que muitos tripulantes foram mortos, muitos passageiros foram feridos. Então, muito provavelmente, né, os passageiros se rebelaram aí, tentaram retomar o controle da aeronave e ela acabou, né, caindo na Pensilvânia. Os números iniciais eram de 2.996 mortos e mais de 6 mil feridos. Mas hoje a gente já diz que o número de mortos passa de 3 mil, porque pessoas que não eram passageiros dos aviões, porque todos os passageiros dos aviões morreram, inclusive, né, os 19 terroristas. Então, pessoas que não eram passageiros dos aviões, pessoas que não foram atingidas ali nos andares onde os aviões bateram nas Torres Gêmeas, pessoas que não morreram ali quando o avião caiu no Pentágono, né, e os mortos da Pensilvânia, sobreviventes que acabaram tendo complicações de saúde por conta daquela fumaça, né, que eu falei para vocês, do colapso das torres, pessoas que ficaram gravemente feridas e morreram, né, após passarem um tempo hospitalizadas. Então, são mais de 3 mil mortos no total. E até hoje, existem pessoas que não foram identificadas, porque no ano de 2006, quando começaram a construir, né, o memorial em homenagem às vítimas, ainda foram encontrados fragmentos de ossos. Em 2001, a tecnologia de identificação por DNA ainda não era tão desenvolvida como é hoje. Então, ainda existem pedaços de ossos, fragmentos de tecidos de pele que ainda não foram identificados. A primeira das torres a colapsar foi a Torre Sul, às 9h59 da manhã. A Torre Norte colapsou às 10h28 da manhã. Com o colapso das torres, outras torres ali do complexo foram atingidas e um hotel também, que tiveram sérios danos às suas estruturas. O Deutsche Bank também foi atingido e depois acabou sendo demolido. Então, aconteceram sérios danos, né, às estruturas dos prédios vizinhos. O Corpo de Bombeiros dos Estados Unidos teve uma participação extremamente importante, né, na busca por sobreviventes e também teve muitas baixas. 341 bombeiros e 2 paramédicos morreram, policiais também morreram, o Departamento de Polícia de Nova York e da Polícia Portuária também acabaram perdendo suas vidas. E nessa época, o presidente dos Estados Unidos era o George W. Bush. Foi uma confusão tremenda, né? Logo após os atentados, o espaço aéreo dos Estados Unidos foi fechado, nenhuma aeronave de nenhum país pôde, né, aterrissar nos Estados Unidos. Os voos foram desviados para o Canadá ou para o México. Pessoas de diversas nacionalidades perderam a vida porque o complexo das Torres Gêmeas era, né, um complexo que abrigava uma série de empresas, pessoas do mundo inteiro trabalhavam lá. Então, era um dia de semana, né, 8h45 da manhã, os escritórios estavam em pleno funcionamento. O grupo terrorista Al-Qaeda, liderado pelo Osama Bin Laden, assumiu a autoria do atentado, embora o Osama Bin Laden só tenha confirmado a participação, né, no ano de 2004, e o Osama Bin Laden tem uma história longa de protestos contra os Estados Unidos. Na verdade, a história dele com o Afeganistão começa em 1979, na época da Guerra Fria ainda,
quando a União Soviética invadiu o Afeganistão. E o Osama Bin Laden foi para o país para organizar uma resistência árabe contra os soviéticos. Pouco tempo depois, ele se estabeleceu ali no Afeganistão, se tornou uma pessoa muito mais radical e começou a questionar a política externa dos Estados Unidos, especialmente no apoio que os Estados Unidos davam ao Estado de Israel. Inclusive, esse foi um dos motivos alegado por ele para praticar os atentados, o apoio dos Estados Unidos ao Estado de Israel. Além disso, ele critica a presença dos Estados Unidos na região desde a época da Guerra do Golfo, nas décadas de 1980, 1990, aconteceram muitas guerras na região. Então, ele começou a criar um clima anti-Estados Unidos, e esses atentados vinham sendo planejados há muito tempo, desde meados da década de 1990. A presença dos Estados Unidos na Arábia Saudita e as sanções dos Estados Unidos ao Iraque também foram usados pelo Osama Bin Laden como justificativa para esses atentados, que, como eu disse para vocês, começou a ser planejado a partir da década de 1990, 1996, 98, por aí. Um atentado que custou muito dinheiro e que teve que ser muito bem planejado por conta das suas gigantescas proporções. Inclusive, depois, durante as investigações, descobriu-se que envolvidos com os atentados chegaram a estudar nos Estados Unidos, porque tem a questão de planejamento de voo, de armas, como você passar pela segurança do aeroporto, enfim, uma série de coisas. Então, o mundo globalizado que nos traz benefícios, dessa vez, contribuiu para que essas pessoas tivessem oportunidade de usar esses benefícios da globalização para uma coisa extremamente ruim, que deixou marcas na vida de milhares de pessoas, deixou marcas na vida dos Estados Unidos e do planeta todo, porque os cidadãos de diversas nacionalidades perdendo suas vidas, não tem como ninguém passar imune a essa experiência. O Conselho da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi criado durante a Guerra Fria, mas ainda existe. Ele é composto por 28 países membros, atualmente. Considerou que esses ataques foram ataques a todos os países membros da organização. O presidente George W. Bush organizou a chamada Guerra ao Terror, que foi a invasão ao Afeganistão em 2001. O objetivo dos Estados Unidos ao invadir o Afeganistão era acabar com a Al-Qaeda e tirar o Talibã do poder. Essa guerra começou, então, ainda no ano de 2001, e no primeiro momento, tropas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha bombardearam o Afeganistão, em seguida invadiram o Afeganistão e conseguiram tirar os talibãs do poder. Talibãs que voltaram ao poder agora recentemente, que provocaram uma fuga em massa de afegãos tentando fugir da sua extrema violência. No período da guerra contra o terror, em 2001, milhares de cidadãos do Afeganistão fugiram do país e tentaram asilo no Paquistão, mas o Paquistão fechou as suas fronteiras, tamanha quantidade de gente que estava tentando fugir do país. A guerra do Afeganistão começou em outubro de 2001, mas o Osama Bin Laden só foi capturado em 2011. Ele foi morto no dia 2 de maio de 2011. Então, o grande responsável aí, pelos atentados do dia 11 de setembro, demorou 10 anos até que o exército dos Estados Unidos conseguisse encontrar. Então, hoje, estou completando 20 anos desses atentados que marcaram a história do século XXI, que tinha acabado de começar. O Talibã foi derrotado naquela época, os exércitos dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha derrotaram o Talibã. Como eu falei para vocês, o Talibã voltou ao poder agora em 2021, os Estados Unidos estão retirando as suas tropas do país, e esse
né? É um outro problema sério. Vocês devem ter visto aí pela mídia grande quantidade de pessoas que fugiu do país. Mas sobre essa questão do Talibã e o Afeganistão hoje em dia, eu faço um outro vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um pouquinho mais longo do que o normal. Curtam se vocês gostaram, compartilhem com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Então é isso, gente. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e vejo vocês na próxima. Um beijo a todos e até mais. Tchau!